Bruno Fernandes a confirmar a autenticidade destes áudios. Quão grave é este episódio? É a opinião dele. Sacanice quem... Coisa feia, quem divulgou uma conversa privada. Bruno Fernandes diz o que pensa, concordo com ele. Há coisas que ele diz ali, a grande maioria estive a ouvir, eu concordo plenamente com ele do que ele diz. Agora, conversas privadas toda a gente tem. Eu tenho conversas privadas com o Calado, tenho com o Otávio Machado, tenho com o Otávio Lopes, e as coisas normalmente entre amigos ficam entre amigos, mas já se viu que no momento que o Sporting atravessa, qualquer coisa serve para incendiar. Agora, coisa feia, acho que não. O Bruno não merecia isto, não merecia que uma conversa privada venha cá para fora desta maneira, por muita razão que ele tenha ou não tenha razão. Não está em causa isso, desabafos toda a gente tem, lamento só que isto esteja cá fora. Otávio Lopes, Bruno Fernandes fala de divulgações de forma truncada e descontextualizada, mas depois refere-se a uma conversa entre amigos e que os colegas vão entender que na altura falou aquilo a quente. Ainda assim são palavras duras do capitão para com os colegas. Boa noite. O interesse público da conversa, como tu disseste, é manifesto e notório. E faz bem a CMTV divulgar este áudio, como vai fazer daqui a bocadinho, se não me engano. Pronto, posto isso de parte, é evidente que, como diz o Fernando, o Bruno Fernandes poderá ter alguma razão naquilo que diz. E para provar que aquilo que ele diz no áudio tem alguma razão de ser, ou é verdade, porque ele disse efetivamente aquilo, que há jogadores do Sporting que não têm a atitude, há uns que estão lá, ficam lá um ano e se não querem vão para onde quiserem. Basta ver o que se passou, o que se tem passado nos últimos jogos. Basta ver as imagens que nós estamos aqui a divulgar, que Bruno Fernandes muitas vezes, certas determinadas jogadas que acontecem no Sporting, reclama com os colegas de equipa, e tem toda a razão. Exemplo concreto, como é que é possível, por exemplo, que o Sporting ontem tenha sofrido o primeiro gol do Rio Ave, um jogador que corre quase 40 metros e chega sozinho diante do Max? Isto não pode ser, isto são falhas de marcação que não são admissíveis no Sporting Clube Portugal, como no Benfica, como no Sporting, e é evidente que há alguns jogadores do Sporting que têm manifesto sub-rendimento. E o Bruno Fernandes, com a autoridade que tem, sendo capitão do Sporting, pode fazer estes desabafos. Tem que ter cuidado com quem é que faz estes desabafos. Nunca se sabe quem é que está do outro lado. E se isto chega à praça pública como chegou, é evidente que Bruno Fernandes, no seio do grupo, vai ser olhado de soslaio, por muito importante que seja o Bruno Fernandes. Aquilo que ele disse dos colegas é admissível numa conversa em família, não sei o que mais. Agora, havendo a possibilidade disso de tornar público, acho que Bruno Fernandes tem que ter muito cuidado com aquilo que faz. E mais, Bruno Fernandes já há muito tempo, já há demasiado tempo, que eu não digo que anda a prejudicar o Sporting, mas se os árbitros começarem a ser rigorosos em relação às reclamações que o Bruno Fernandes faz em todas as jogadas, independentemente de ele ter razão ou não. Porque, por exemplo, no Bessa, já disse aqui, houve uma espécie de caça ao Bruno Fernandes, em que o árbitro, se não me engano, foi o Jorge Sousa, não cumpriu aquilo que devia cumprir, que era demonstrar os jogadores do Boa Vista. Mas, independentemente disso, Bruno Fernandes anda a abusar demasiado, há demasiado tempo, em reclamar por tudo e mais alguma coisa. E já demos conta também aqui da atitude de Bruno Fernandes neste último jogo, em que arriscou precisamente esse segundo amarelo devido a protestos. José Calado, ainda em relação a estes áudios e à reação de Bruno Fernandes, ele diz que os jogadores, os colegas vão compreender estas palavras e que que isto não vai causar instabilidade no balneário, mas tu que já estiveste em balneários, se um companheiro teu dissesse estas palavras, como é que tu as receberias? Antes de mais, boa noite. A mim parece-me que neste momento o Bruno está um pouco à imagem daquilo que aparenta ao Sporting. Um pouco um clube que parece à deriva, sem liderança e que realmente o seu capitão está a ser demasiado exposto. Porque está a ser demasiado exposto também por culpa própria, porque tem falado muito nas redes sociais, de alguma maneira, entre aspas, acabou já por criticar antes, quando foi a saída do Bas Dost, quase que acaba por criticar a maneira como o Bas Dost saiu, acaba por criticar o clube, provavelmente. E se calhar também a própria comunicação do clube, que diz que não foi eficaz.
Agora sai este áudio. Tem-se visto também o Bruno muito nervoso nos jogos. Não sabemos se tem a ver com a sua saída ou não do Sporting, na altura da abertura de mercado. Agora, obviamente, este tipo de desabafos, por muito que o Bruno diga que os companheiros vão entender, haverá muitos companheiros que não vão entender, haverá muitos companheiros que se sentem revoltados. Vai haver conversas de balneário, obviamente, porque o Bruno, enquanto capitão, irá falar com os seus companheiros de equipa e irá dizer qual foi o contexto desta conversa. Agora, aqui uma coisa está implícita, que é, todos nós podemos ter este tipo de desabafos com amigos nossos, mas hoje em dia, não sabendo quem é que está do outro lado, não sabendo quem é que são as pessoas que nos querem mal ou que querem mal a determinado clube e a determinadas pessoas, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado porque a pessoa que revelou este áudio não é digna da confiança do Bruno. E ele, para estar a dizer isto a alguém, é porque tem confiança com essa pessoa, porque senão não falaria. E por isso não é digna da sua confiança. Agora aqui a questão que se põe é, entra um novo treinador que é Silas, e o trabalho que ele vai ter não é só um trabalho a nível psicológico, não é só um trabalho já vamos falar também de Silas e dos desafios que esta questão com o Bruno, eu acho que chegou uma altura, a partir do momento que o próprio presidente diz que teve que vender 3 jogadores para poder ficar com o Bruno, a importância que ele tem neste momento no plantel e a importância também que ele sente e que depois acaba por transparecer às vezes de maneira negativa, isso também pode afetar o grupo de trabalho. Otávio Machado, Bruno Fernandes diz que, e passo a citar também este comunicado, desiludam-se aqueles que, armados em virgens púdicas, acham que os jogadores do Sporting Clube de Portugal não conhecem o seu capitão. Ainda assim, a liderança de Bruno Fernandes do balneário pode ser questionada depois deste episódio? Andréia, vamos traçar o cenário em que tudo isto se desenvolve. E que leva, natural, a tranquilidade do Sporting não é, neste momento, uma referência. A estabilidade não é uma referência. E é normal e natural que todas estas manifestações que têm acontecido nos últimos meses, e não só agora, porque há jogadores que já passaram muitas coisas anteriormente, não era isso que eles procuravam quando vieram para o Sporting ou quando desejaram estar no Sporting. Portanto, se o seu presidente do Sporting está frustrado, é normal, normalíssimo, que efetivamente hajam jogadores que estejam insatisfeitos, desagradados, frustrados com todo o ambiente que se vive e que se gera à sua volta e que lhes pode causar um sentimento de tristeza, de profunda tristeza e de efetivamente questionarem as suas opções. Este ano é normalíssimo. Isto é uma coisa normal. E o Bruno, na minha ótica, é aqui que faz voz disto tudo, que é uma coisa normal, e desabafa com um amigo, que não é amigo, não é nada, é um pateta qualquer, quer se tornar importante, mas Otávio, prometo devolver-lhe a palavra e fazer essa leitura, a seguir a uma curta pausa, onde, a seguir a essa curta pausa, lhe vamos mostrar estas declarações que têm manifesto interesse público, até porque Bruno Fernandes já veio confirmar que efetivamente é a voz dele nessas gravações e que espera que não cause mais instabilidade dentro do balneário. Ataca o balneário do Sporting, afirmando que há jogadores que não têm atitude e que não querem jogar no clube. Mano, eu não digo nada. Eu, mano, sinceramente, se queres que te diga, prefiro não me pronunciar sobre nada, se queres que te diga, mano. Acho muito mal, mano. Acho muito mal a certa atitude de alguns jogadores, mano. A certa atitude, não. A atitude que não existe, mano. Não existe. Há jogadores que não têm atitude aqui, mano. Que não querem estar aqui. Não querem estar aqui, não querem jogar, mano. Não querem jogar, não querem estar aqui. Vão p*** aqui os mano. Que digam que não querem jogar. Ficam aí um ano a receber dinheiro e depois põem-se p***, mano. Mano. Atitude de merda, mano. Que pariu. Relembro que Bruno Fernandes já reagiu à divulgação destes áudios. Bruno Fernandes lamenta a divulgação ilícita de conversas privadas, ainda por cima de forma truncada e descontextualizada, que não tem o intuito senão denegrir a sua imagem. Bruno Fernandes que diz que este episódio não vai afetar o balneário do Sporting. Otávio Machado, agora ouvimos o áudio pela primeira vez. São, de facto, críticas duras para os companheiros de ouvirem do capitão da equipa. André,
Já procurei pôr isto no contexto em que o ambiente à volta da equipa e que será normal, natural, que alguns jogadores se sintam insatisfeitos, desagradados com o ambiente que se vive, que não é um ambiente bom, ninguém se sente bem no ambiente daqueles. Não, e depois há uns mais que outros que se podem, como é que dizer, estar insatisfeitos com as opções que fizeram. Mas isto é normalíssimo. E agora, isto é só a falar com outras palavras que o Bruno utiliza. Para dizer isto, utiliza outras palavras. Mas isto só acontece porque, efetivamente, no Sporting, infelizmente, em termos de liderança, a única liderança que existe... Eu disse à tarde, André, tive contigo. A única liderança que existe e que existiu nos últimos tempos do Sporting é a do capitão da equipa. E até eu disse, sem ter conhecimento deste áudio, que o Bruno se estava a expor e a degradar a sua imagem em função destas situações. E porquê? A liderança do treinador não existiu. Não existiu. Basta ver como se fez a apresentação do Lionel Pontes para se ver que, efetivamente, a liderança, logo ali na apresentação, foi posta em causa. Do Kaiser, percebeu-se quando o Kaiser começou a dizer que, efetivamente, os jogadores eram contratados sem ele ter conhecimento. Não tinha conhecimento que eles iam embora, a liderança do treinador puseram em causa perante os jogadores. E os jogadores sentem isto tudo. E a liderança do presidente nunca existiu. E vimos hoje, na apresentação do Silas, a diferença dos discursos entre as duas pessoas. Enquanto o Silas tem um discurso que, efetivamente, é aglutinador, a dizer uma verdade, não podemos ter medo de ninguém. O medo não existe. Os jogadores do Sporting começam a ter medo de ter a bola nos pés, começam a ter medo de driblar, começam a ter medo de 1 contra 1, começam a ter medo de entrar em campo. Daí este sentimento de frustração. As palavras de Silas na apresentação como o novo treinador do Sporting, ainda sobre este áudio que ouvimos agora, Otávio Lopes, sabemos que o contexto do Sporting efetivamente não é fácil, mas justifica estas palavras por parte de uma figura tão importante num balneário? Como te disse há bocadinho, para o Bruno Fernandes dizer aquilo que disse é porque há jogadores do Sporting que, de acordo com o Bruno Fernandes, quer se queira, quer não, um dos melhores jogadores portugueses e o melhor jogador do Sporting, não têm qualidade para estar do Sporting, não têm atitude para representar o Sporting Clube Portugal. O que o Bruno Fernandes, em vez deste desabafo, sabe-se lá para quem, o Bruno Fernandes, que a influência tem no Sporting, é falar com quem manda no Sporting e dizer, eu aqui esfarrapo-me aqui durante 90 minutos durante o jogo e tenho ao meu lado colegas que não dão um litro por isto. Resolvam a situação, porque quem está a ser prejudicado é o Sporting Clube de Portugal. E nós, através dos jogos, percebe-se bem que há jogadores no Sporting que não estão a render aquilo que devem render. Mas, Otávio, não pode. Otávio, agora, mas estás aí equivocado aí numa opinião que é o Bruno é um assalariado do Sporting e é contratado para uma equipa para trabalhar como os outros que lá estão. O Bruno não faz parte da direção para decidir quem é que são os jogadores que têm que estar ou não. Já uma vez te disse. É para isso que lá estão. Já uma vez te disse e reitero que há jogadores e jogadores. Sim, há jogadores que têm um peso. Criticar há uns outras pessoas. Peso tu devias criticar outras pessoas. Não estás a criticar, estás a perceber. Eu digo-te outra vez. O Bruno Fernandes é um assalariado do Sporting. Há jogadores e jogadores. Há jogadores que têm um peso enorme nas equipas e que por isso podem ter voz ativa para criticar jogadores, para criticar a direção, para criticar seja o que for, independentemente. Então tu trabalhas com 3 ou 4 jornalistas e vai um ao teu chefe e vai dizer: olha, mandem o Otávio Lopes embora que eu não quero trabalhar com ele. É isso que estás a dizer? E há jogadores. Mas ele não disse isso. Mas é o que ele está a querer dizer. O Bruno Fernandes é o melhor jogador do Sporting, tem um peso específico no balneário, é um jogador que em todo o mundo é admirado em Portugal, foi considerado o melhor jogador da Liga o ano passado. E se o Bruno Fernandes, e nós vemos isso nos jogos, e vemos isso nos jogos, é um jogador que dá o litro, o decilitro, o centilitro, dá tudo e mais alguma coisa pelos jogos, nos jogos. E se tem jogadores ao lado que não o dão, tem todo o direito de criticar os seus colegas. Agora, quem é que ele vai criticar? Não pode criticar os seus colegas de forma que depois isso venha para a praça pública, porque depois vai pagar no balneário. É evidente. Mas tendo em conta que estes áudios são públicos agora e que os companheiros de Bruno Fernandes tiveram acesso também a este áudio,
Se calhar não vão Mas gostar. Bruno Fernandes tem condições para Claro se que manter tem. como capitão? Claro que tem. Sabe uma coisa aqui que eu vou dizer. E há pouco disse isso quando estivemos aqui à tarde. Tenho uma admiração de Tramão, um jogador fantástico. Fantástico. Se há coisa neste áudio que eu estou a ouvir, que estou a 100% com o Bruno Fernandes, é no que ele diz neste áudio. Tem toda a razão. Ele tem toda a razão, atenção. Ele tem toda a razão. E nós, quando ele diz aqui que há jogadores que querem se ir embora, ficam ali um ano sem jogar. Estes jogadores que estavam no Sporting, tinham ordenados o dobro do que ganhavam para o Sporting e não queriam sair dali. E acabaram por sair agora há uns tempos atrás. E não queriam sair de lá. Antes que iam estar ali. O Sporting tem jogadores que antes querem estar ali sem jogar e a ganhar 1 milhão ou 1,5 milhão do que ir para outros lados. Não sei se é isto que ele está a querer dizer, mas isto é verdade. E está lá um ainda. Ainda está lá um. Que recusou N de clubes. Está lá a treinar. Quem? Não digo quem é, basta ver quem é que já saiu e quem é que está lá ainda a treinar. O Sporting tem jogadores, ele tem todo neste aspecto, estou com ele a 100%. Isto agora vamos lá ver. Mas achas que as críticas eram para esses jogadores ou para aqueles que estiveram em campo? E se calhar para alguns que estiveram em campo. Ou têm estado em toda a campo. razão nesse aspecto. Agora, aquilo que nós estávamos a falar, se eles vão gostar, eu se estivesse no lugar deles, fui jogador, como o Calado, também não gostava. É evidente que não vão gostar. Otávio, Agora, que ele tem razão, estou com o Bruno Fernandes 100% de acordo com o que ele diz. Agora volto a frisar, sacanice, canalhice quem fez isto ao Bruno Fernandes. Canalha, um autêntico canalha. E há aqui uma outra coisa que nós não podemos fugir à evidência, que é o Bruno está a falar com uma pessoa que está a tratar por mano. Por mano? Mano. Ou seja, nós na nossa vida... Nós na nossa vida e no nosso cotidiano não tratamos por mano qualquer pessoa. Por isso tem que ser uma pessoa da sua confiança que pelos vistos o Bruno tem que equacionar quais é que são as pessoas de sua confiança, porque para fazer isto é muito triste. Mas depois há aqui a outra situação que nós temos que ver uma coisa, que é, sem querer defender A nem B, o Bruno pode ter razão em algumas coisas que diz, mas primeiro, estas coisas, se quer falar, tem que se falar dentro do balneário. E se tem que haver discussão, que haja dentro do balneário, porque eu estive em balneários onde houve muita discussão, e nomeadamente jogadores a pegarem-se dentro do balneário e tudo, e ninguém soube cá fora. Essa aí, quando se tem que resolver as coisas, resolve-se dentro do balneário. E depois há aqui uma outra situação, que é, já houve alguém da estrutura do Sporting Clube Portugal, que nomeadamente nos últimos resultados, ou num jogador que tem estado em evidência pela negativa e que já salvou o Sporting várias vezes no passado, alguém veio publicamente defender esse jogador? Não. Já. Alguém? Alguém veio falar dos jogadores? Ou querem novamente, deixar os jogadores no foco do furacão? Só Bruno ali, Otávio. Tu não achas que a maneira como o Base 2 foi tratado leva alguns jogadores também a pensar a ver nas costas dos outros, as costas deles? Mas estou de acordo consigo. O Base 12 foi maltratado em Alvalade. Ponto. É? Ponto. Mas não é só raiz das coisas. Mas não é só Novamente para falarmos sobre este tema. Vamos ver uma segunda gravação que está a circular na internet, também com a voz de Bruno Fernandes. É referido que os adeptos tiveram legitimidade para protestar após a derrota do... E a Bruno Fernandes a dizer que efetivamente são áudios de conversas privadas que foram divulgados com o objetivo de denegrir a sua imagem. Pergunto também, José Calado, tendo em conta que Bruno Fernandes acaba por admitir que é a voz dele que está nestes áudios, se o Sporting deveria agir de alguma forma? O Sporting não, mas o Bruno sim, se souber quem é a pessoa, pode agir em conformidade, porque ele de certeza sabe com quem é que falou. Fosse na sua altura esta divulgação dos áudios e o capitão de equipa a dizer que efetivamente tinha sido ele a mandar estas mensagens, como é que lidaria com esta questão? Essas coisas evitam-se, Andreia. Não vá perguntar o que é que faria, porque o investimento tem que ser todo para que elas não aconteçam. Porque depois de acontecerem, está o problema criado. Portanto, temos que fazer profilaxia, tem que haver regras. Mas imaginando que se defrontava com uma situação do género, como é que lidaria? Porque uma decisão dessas não acontecia. Porque há regras lá. Quando lá havia regras do acesso às redes sociais pelos jogadores. Havia regras. Já aconteceram situações piores que esta no Sporting, portanto... Diz quando? Está Pinto.
Eu estou a falar quando estive lá. Desculpa lá. A Mariana, a Andreia, quando eu estive lá. O Sapinto. Eu não estava lá com o Sapinto. Pachembach. Não estava lá com o Sapinto. Os problemas nas clubes E ele disse a ti, a ti que há regras. E se tu limitares as regras no acesso dos jogadores às redes sociais, as coisas não acontecem. Ponto! Mister, isto aqui aparentemente não foi nas redes sociais, isto é uma conversa que ele tem com outro, isto é uma conversa normal com outra pessoa onde toda a gente está a desabafar. O que eu acho é que o Bruno Fernandes, vamos ver como é que ele vai olhar. O está a falar não é disso. Eu percebo. Tu não percebes. É as várias vezes que o Bruno tem vindo falar nas redes sociais. Nem o Otávio, nem ninguém consegue impedir uma conversa destes. Qualquer jogador, seja qualquer forma, pode impedir. Mas o Otávio não está a falar disso. Mas eu estou a falar. As regras, podem-se colocar regras nos clubes em relação às redes sociais, etc, etc. Pode-se fazer isso totalmente de acordo. Sim. Agora, desabafos destes. Isto é impossível fazer uma coisa destas. Isto é impossível fazer uma coisa. É impossível trabalhar. Quando as equipas perdem, quando as equipas estão a perder, acontece isto. Muitas vezes acontece isto. Muitas vezes nós não sabemos. Mas isto acontece. Agora repara uma coisa. Otávio é a pessoa indicada para falar nisso. Quantos jogadores, enquanto ele foi treinador e adjunto, normalmente, e o Mister sabe isso melhor do que ninguém, normalmente os jogadores de futebol desabafam com quem? Quem é que leva? Com os adjuntos. Quantas conversas, se calhar destas, ou de outro tipo, o Mister já não presenciou. Quantas? Piores. Mas aqui o Fernando tem toda a razão. É verdade ou mentira? Mas é preferível desabafar com alguém que tenha confiança. Sim, claro. Que seja capaz de gerir a situação. Otávio, eu não acredito. Estou de acordo consigo. Otávio, o Bruno Fernandes ao fazer isto, só pode ser mais para isso. No passado como diz o Fernando, eu vou-te dar um exemplo. perfeitamente normal. Há pessoas num grupo de trabalho que são extremamente importantes. Os roupeiros. O roupeiro. O massagista. É o primeiro que recebe os jogadores. Sim, é que ouve os desabafos. É o confidente. É o confidente. Exatamente. E se disser ao jogador que está insatisfeito, tens razão, pá, o treinador é um burro. Não. O que é que isto dá? Se o roupeiro for fazer Agora queixas... se disser, trabalha mais. Otávio. O treinador tem razão. Otávio, se o roupeiro for fazer queixas ao treinador... O jogador pode muito bem ir junto do adjunto e dizer, eu aqui a esfarrapar em campo e aquele ali não corre. Ninguém joga. Meus senhores, vamos recordar então as gravações que estão em causa, estes áudios que hoje agitaram o universo sportinguista. Numa primeira gravação com a voz de Bruno Fernandes, o capitão ataca o balneário afirmando que há jogadores que não têm atitude e que não querem jogar no clube. Mano, eu não digo nada. Eu, mano, sinceramente, se queres que te diga, prefiro não me pronunciar sobre nada, se queres que te diga, mano. Acho muito mal, mano. Acho muito mal a certa atitude de alguns jogadores, mano. A certa atitude, não. A atitude que não existe, mano. Não existe. Há jogadores que não têm atitude aqui, mano. Que não querem estar aqui. Não querem estar aqui, não querem jogar, mas não querem jogar, não querem estar aqui. Vão aqui os mano. Que digam que não querem jogar. Ficam aí um ano a receber dinheiro e depois põem-se mano. Mano. Atitude de merda, mano. Que pariu. Otávio Lopes, certo é que a gravação está cá fora e o Sporting deve ou não ignorar? Que é evidente, não pode. É que nem o Sporting, vamos lá ver o que é que o Sporting diz, mas geralmente não diz nada. Aquilo é um clube em que o presidente pode estar a fazer, vamos chamar-lhe assim, um bom trabalho, um razoável trabalho em relação às contas do clube, etc. Está a pôr aquilo tudo em ordem, também herdou uma situação caótica por parte do Sporting. E a estrutura profissional tem nomes, quem manda ali tem nomes. O Viana, é que tudo indica que a planificação desta época, e tudo isto acontece para a má planificação desta época, com dispensa de jogadores inacreditáveis. O Sporting, um exemplo, depois darei mais à frente. Como é que é possível que no reinado de Sousa Sintra, e quando ele lá esteve agora, Demiral, e com José Peseiro como treinador, se despache um jogador como o Demiral, o central Demiral, como é que é possível?